Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 25 de outubro de 2024, falaremos sobre Brasil, notícias aqui no Brasil, fusão EMS e Hypera no mercado farma, agitando também o mercado financeiro. Também vamos falar sobre a CVC e nota de crédito. Nas notícias de empresas globais, a gente vai comentar sobre MSC e Wilson Sons no mercado de navegação e também resultados decepcionantes na visão de um público da Nestlé. Por fim, discussão do Journal dessa semana, conhecimento em IA no recrutamento. Muita gente com dificuldade de achar profissionais com habilidade em IA. E para me ajudar nesses temas mega relevantes, eu estou aqui com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Olá, ouvintes, olá, espectadores, olá, Habib, um prazer estar aqui com você. Hoje temos várias notícias interessantes, em especial a última, para falar de AI. Tô feliz, tem notícia até do setor naval, cara, faz tempo que não aparece por aqui. Vamos lá, tô animado para a gente comentar hoje. Também estou. Queria aproveitar para mandar um abraço para a turma da Engenharia de Minas, Materiais e Metalúrgica e também da Engenharia de Petróleo, que estava ali no espaço, viu, pessoal? Que a gente participou, a gente patrocinou a semana acadêmica dessas engenharias ali na Poli, na USP. Eu pude estar com o pessoal para falar um pouquinho sobre boas práticas de currículo, perfis do LinkedIn e tal. Foi um tema bem legal, o pessoal estava precisando dessa ajuda. Então, um grande abraço para a turma, para os organizadores da Semana Acadêmica e, claro, toda a comunidade da Poli, que a gente gosta bastante. Outra coisa, nossos cursos estão com inscrições abertas e com desconto especial de inscrições antecipadas para você que quer se desenvolver junto com a BTC. Com muita análise de caso, muita notícia, a gente pega os resultados das empresas, destrincha, faz isso por disciplina. E a gente trabalha muitos casos para que você possa colocar a mão na massa e resolver com uma tomada de decisão estratégica. O GBP, nosso curso voltado para o pessoal que está entrando no mercado de trabalho, que está terminando a faculdade, recém-formados e tal, ele está com as inscrições abertas e o link está aqui embaixo na descrição. E o SFP, nosso curso voltado para líderes de Strategy and Finance, ele também tá para as turmas do primeiro semestre de 2025, tá? As duas, no caso, primeiro semestre de 2025. E para você que quer se desenvolver já com a BTC, a gente tem inscrições abertas para última turma oficial da BTC em 2024, que é a turma de Excel Plus Business Program, nosso curso de Excel modelagem em VBA, que é a turma 95. Beleza? A turma 95 vai rolar agora no final do ano e você tem a sua última chance para participar dessa turma e desenvolver uma ferramenta que é fundamental, inclusive para quem está no início de carreira, mais importante do que IA, ok? Uma não dispensa a outra, beleza? Mas é mais importante ainda. E eu queria fazer um convite para você. Para você que tem uma empresa ou que é gestor ou gestora das áreas de marketing da empresa, tem uma jornada imperdível com o pessoal da V4 Company, que é uma assessoria de marketing que cresce muito aqui no Brasil e que atende muito bem seus clientes. Eu falo isso por experiência própria, porque somos clientes da V4 Company e a gente está aqui divulgando essa jornada que é o único plano. São eventos diários ao longo do mês de outubro, a gente já está no fim do mês de outubro, então ainda dá tempo de você pegar os eventos para aproveitar e já conseguir implementar algumas ferramentas novas no seu time, conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento de marketing, estratégia, planejamento, marketing digital, tudo isso o pessoal da V4 vai ajudar você com uma porrada de palestrantes, pessoal referência nas áreas de marketing, para te ajudar a fazer sua companhia crescer. Se você quiser conhecer mais, falar com eles, né, ter acesso ao WhatsApp, etc., você pode clicar no link aqui na descrição do vídeo, seja no YouTube, seja no Spotify ou outras plataformas, ou você pode apontar seu celular para o QR Code que está aqui na tela para acessar também o único plano do time da V4 Company.
Bom, vamos lá, pessoal. A gente tem várias notícias para comentar. Eu quero primeiro falar sobre mercado brasileiro. Eu peguei uma notícia do Neofeed. Acordo entre EMS e Ipera faz sentido, mas a aprovação não é, entre aspas, tão óbvia, destacam analistas. Parece um grande movimento no mercado farma. Gui, queria que você comentasse um pouco sobre esse tema. Grande movimento no mercado farma aqui para o nosso cenário brasileiro. A AMS, ela é uma das maiores farmacêuticas do país e ela acabou de fazer uma proposta para comprar a Ipera, dona de marcas super conhecidas como Adera, Benegripe e Epocler, em um negócio que pode chegar a 3,8 bilhões de reais. Elas são duas das maiores farmacêuticas do Brasil. Juntas, elas possuem um quinto, 20% do mercado brasileiro. Ou seja, um de cada cinco remédios vendidos no país viria dessa nova empresa pós-fusão, né, com um faturamento combinado de 16 bilhões de reais por ano. O timing aqui ele é interessante para a MS. A Ipera não está nos seus melhores dias. Sexta-feira passada anunciou algumas mudanças na forma de pagamento dos clientes e cancelou as suas projeções de 2024, cancelou o guidance, né, que é aquela orientação que ela dá para o pessoal de mercado, para os analistas financeiros, eles fazerem os modelos deles ali, de quanto que eles acham que a empresa vai crescer e, portanto, quanto que ela vale, com base na geração de caixa, né, o famoso fluxo de caixa descontado que a gente ensina lá no GBP e no Strategy and Finance nas aulas de finanças corporativas, né? Bom, ela não está nesse momento tão legal. As ações da empresa caíram 24% só esse ano. E a AMS quer aproveitar essa Black Friday antecipada e levar a Ipera com desconto, né? Falando de estratégia, o movimento também é interessante. Porque aqui, cada uma tem uma fortaleza diferente. A MS é muito forte em medicamentos genéricos, que são aqueles medicamentos que não têm um nome famoso, não são os medicamentos de marca, né, que o pessoal conhece, como Dorflex, como Neosaldina, como tantos outros. São aqueles remédios que você vai e pede pelo princípio ativo, né? Ou quando você pede um de marca, mas fala, não tem o genérico, que é aquele mais barato, né? O genérico, inclusive, pessoal, ele existe porque é lei ele existir, né? Senão as empresas só vendiam o de marca. Tem o de marca, por exemplo, Neosaldina, tem o similar, que é o cópia feito, mas também com uma marca por algum concorrente, e o genérico é aquela opção que você compra quando você não quer gastar muito, né? Bom, já a Ipera, ela é especialista em medicamentos de venda livre, medicamentos que você compra sem receita. O termo aqui na indústria é OTC, né, que é over the counter, é sobre o balcão. Você vai lá, chega para o farmacêutico, pede, compra, ou muitas vezes já pega direto o remédio, vai no caixa e acabou. Quais são as vantagens dessa transação? Quais são as sinergias que as duas empresas esperam conseguir? Ou que a EMS espera conseguir com a aquisição da Ipera, né? Primeira coisa, é uma empresa grande, uma empresa maior, é uma empresa que compra mais matéria-prima. Se ela compra mais matéria-prima, ela pode negociar valores melhores de matéria-prima, com isso aumentar um pouquinho a sua margem, né? Conseguindo desconto na compra de matéria-prima. Outra coisa que todo mundo que fala de fazer fusão vai querer fazer é o quê? É passar o facão, né? A famosa sinergia de custo. Então, os analistas do Itaú BBA eles calculam aqui que só em economia de custo a fusão pode chegar a 351 milhões de reais, ou seja, é relevante, né? Falando em números, qual que é a conta? MS está sendo avaliada em 30 bilhões, a Hyper em 27, e na junção das duas empresas, a MS ficaria com 60% do todo e a Hypera com 40%. O valor das empresas ali é praticamente o mesmo, mas tem uma questão de dívida que acaba impactando o equity value de cada uma delas. Os analistas estão sendo otimistas com a transação e com o futuro da nova empresa, e eles preveem que em 2026 o lucro da empresa combinada pode chegar a 4,7 bilhões de reais. Esse período de namoro é aquele período que todo mundo é otimista, né, Habib? Assim, ninguém vê problemas pela frente, tudo vai dar certo, é um céu de brigadeiro. A gente sabe que fusão e aquisição geralmente não é assim. 70% das fusões e aquisições geralmente são frustradas, né? As expectativas não a realidade não chega às expectativas, e além disso,
na hora de executar, de fato, a sinergia, né, não é tão fácil quanto na hora de calcular no Excel lá do querido analista do Itaú BBA. Mas isso não é problema dele, é problema de quem vai executar essa integração das duas operações e aí a transação está feita e o FII está pago. Além disso, uma das preocupações é com relação ao CAD, né? Porque juntas as empresas vão possuir quase um terço do mercado de genéricos no Brasil. Então pode ser que o CAD não ache isso tão interessante e peça algum tipo de garantia para aprovar o negócio, né? Ou simplesmente peça que eles desistam, saiam de algum mercado para evitar essa concentração excessiva, né? Ou seja, né, resumindo, né, a gente está vendo possivelmente a maior fusão do setor farmacêutico dos últimos anos. Se der certo, vai ser uma empresa ainda mais forte, tanto para competir no mercado nacional quanto no internacional. Vamos acompanhar de perto, ver o que o CAD vai fazer. Você acha que o CAD encrenca com um terço de mercado dos genéricos aqui na mão de uma empresa só, Habib? Olha, é possível, Gui. Eu acredito que possa haver alguma solicitação, principalmente no caminho de que a empresa resultante tenha que se desfazer de alguma linha de produtos. Isso pode acontecer para evitar a concentração demasiada. Não que o CAD seja um mega xerife, mas 33% de concentração de mercado começa a incomodar. Isso vai incomodar muito nos varejistas. Por quê? Porque o mercado do varejo farma, as lojas, Drogaria São Paulo, Raia Drogazil, enfim, as lojas que vocês conhecem, que vocês compram, até as lojas pequenas, né? É um mercado bastante pulverizado. Tem grandes redes, mas é um mercado que tem muitos players atuando, ou seja, né, aqui você teria uma concentração de poder junto aos fornecedores que talvez seja ruim nas duas pontas. Tanto quando for comprar matéria-prima, vai concentrar muito poder, como você comentou, tanto na hora de vender também vai concentrar muito poder. E esse tipo de análise estratégica de poder de barganha a gente faz tanto em negociação, nas negociações do dia a dia, como também em estratégia, falando sobre as cinco forças de Porter tanto no GBP como no Strategy and Finance. Mas eu acho sim que o CAD pode encrencar e pedir alguma coisinha, não que ele vai inviabilizar a aquisição, mas alguma coisinha para alguém se desfazer talvez seja o caminho. Vamos dar sequência. Agora a gente vai falar de outra empresa aqui no Brasil. Valor econômico. S&P eleva a nota de crédito nacional da CVC de D para BR BB+, mas retira após pedido da empresa. A empresa mais azarada do Brasil, a CVC, pelo que diz a notícia, está dando a volta por cima. A S&P Global Ratings, uma das agências de classificação de risco de companhias globais, que também ficou famosa com um filme bastante interessante, retratando a crise de 2008, acaba de promover a empresa de nota D para BR-BB+, mas como diz também a reportagem, a empresa pediu para que isso não acontecesse, né? Mas o que é essa mudança de nota D para BB+. É basicamente a empresa saindo do default, que D é realmente a empresa está realizando um calote, para algo como começamos a pagar, mas talvez dê calote mais para frente. O BB+ ainda é um grau especulativo, pelo que eu li ali no site da própria S&P. Se eu estiver equivocado aqui, você que é do mercado financeiro acompanha nosso podcast, me corrija aqui pelos comentários, hein, pessoal? Mas pelo que eu vi, era grau especulativo. Essa notícia, ela segue outra de setembro, onde a própria S&P rebaixou a nota das debentures da empresa por conta de dúvidas quanto ao pagamento delas no processo de reperfilamento. O que acontece? Basicamente, depois de todas as crises que atingiram a CVC e que a gente comentou aqui, então, o derramamento de óleo nas praias de Alagoas, a própria pandemia, acidentes aéreos, ela resolveu mudar o perfil das dívidas. Teve uma série de problemas de receita, de despesa, etc., e resolveu mudar o perfil das dívidas. As debêntures de quarta e quinta emissão tiveram alterações no prazo de amortização
que trouxe uma queda na avaliação de risco por ter sido entendido como um calote. Mas depois de comunicações com o mercado, a questão foi esclarecida e o prazo alongado para amortização foi aceito. As duas emissões, elas somam mais de 770 milhões de reais de dívida a um custo de CDI mais 5,5%, com juros semestrais e amortização até o final de 2026. Sim, as dívidas são caras. Empresas com finanças no lugar, como a gente já avaliou aqui no passado, em vários episódios, conseguem dívidas de CDI mais 2,5%, CDI mais 2%, por exemplo. É uma diferença e tanto. Falando dos financials da CVC, os resultados do segundo TRI de 24, que foi o último que eu tive acesso, ela teve receita de 316 milhões, que foi um aumento de 17,5% em relação ao segundo TRI de 23. E uma coisa que me impressionou positivamente foi o take rate. Como uma agenciadora de viagens, ela fica com uma parcela da venda da viagem. E essa parcela subiu consideravelmente. Ela saiu de 7,4% para 9%, um aumento de 1,6 pontos percentuais. Uma melhora expressiva. O EBITDA da empresa positivo, que não era no passado, então ela saiu de um EBITDA negativo para um positivo em 58,7 milhões. E o prejuízo ainda segue com resultado negativo lá no bottom line, na última linha, mas reduziu muito o prejuízo, saiu de uma negativa de 167 milhões para 22,2. E o que melhorou aqui esse resultado? Foi realmente a parte de resultado financeiro, né? Porque depreciação e amortização, que é bastante ofensor aqui no P&L, se manteve, e resultado financeiro se manteve, aumentou um pouco, né? Piorou ainda. E o resultado financeiro ele melhorou muito. Como? Algumas linhas que eu pude ver no resultado. A primeira, uma economia de 20 milhões de reais com antecipação de recebíveis, ou seja, eles deixaram de antecipar recebíveis. Agora, com a emissão das dívidas, eles têm mais dinheiro no caixa e não precisa pagar para antecipar um recebível. E 26 milhões com reperfilamento, ou seja, essa mudança do perfil das debêntures com o alongamento de prazo de amortização ajudou a economizar bastante. Além disso, teve também variação cambial que atuou positivamente no resultado da companhia. Resumindo, a CVC ela passou por uma série de dificuldades, nota de crédito não está boa, porém ela está fazendo a lição de casa na medida do possível. E a gente vai acompanhar, ver quais serão os próximos movimentos estratégicos da CVC, que não incluem apenas reperfilamento de dívida e redução de despesa. O que eu quero ver é realmente a CVC vendendo mais, conseguindo atuar em novos mercados, retomar o mercado de agenciamento de viagens, ou eventualmente até pivotar, porque é um mercado que perdeu um pouco da sua força, principalmente depois da pandemia, mas com o ingresso de novos players, como o Airbnb, como o Booking.com, Decolar, dentre outras formas de você viajar que não seja com uma agência de viagens. Vamos acompanhar. Vamos dar sequência, Gui. A gente tem uma notícia agora falando de mercado global. Essa aqui é do Brasil Journal. MSC compra a Wilson Sons por quase 10 bi de reais. OPA ou OPA a caminho. Eu coloquei essa notícia para você, Gui, para dar uma nostalgia dos seus tempos de engenheiro naval. Então, se delicie com essa notícia e compartilha para a gente o que ela tem de bom. Pois é, Habib, faz tempo que eu tô afastado aí da engenharia naval, mas essa notícia me fez lembrar da Wilson Sons, até porque eu tenho colegas que trabalharam lá na Wilson Sons, não sei se ainda tem gente trabalhando, mas enfim, felizes estão, né? Devem estar agora que a Wilson Sons é uma empresa europeia, né? Uma empresa suíça barra italiana, né? Um negócio fino, cara. Então, o que que é esse negócio, né? Vamos primeiro falar da AMSC, né? Essa compradora. Ela é uma empresa fundada em Nápoles, né? Na terra da Itália. Hoje já tem a sede lá na Suíça. Provavelmente deve estar pagando menos imposto com isso, né? Mas ela é uma empresa grande, tá? Ela tem 850 navios de carga, 47 terminais em 27 países, 5 aeronaves,
além de uma das maiores operações de cruzeiro do mundo, né? Ou seja, se você já fez algum cruzeiro na vida, é provável que tenha sido com um navio da MSC, né? Operado pela MSC. E eles querem aumentar ainda mais a presença deles no Brasil. O que que é o negócio? A MSC vai pagar 17,50 por ação pelos 56% que pertenciam a Ocean Wilson, ou seja, ela está comprando mais de 50% da Wilson Sons, o que, portanto, já dá a ela o controle da empresa. Com esse valor por ação e o total de ações que a empresa possui, isso leva o valor da Wilson Sons a 9,9 bilhões de reais. E olha que interessante, a MSC fechou o negócio em 10 dias de negociação, né? Enquanto isso, tem vendedor te mandando mensagem lá no WhatsApp há 2 meses, né? No LinkedIn te perturbando para fazer venda de alguns R$ 1.000, né? Isso que é eficiência aqui, pessoal. 10 dias, o cara pôs 10 bi de reais no negócio, né? Por que que será que a MSC se movimentou tão rápido? Bom, primeiro, ela fez uma compra, o porquê ainda vamos chegar lá, né? Mas o que que possibilitou ela fazer essa movimentação tão rápida? Ela fez uma compra chamada de porteira fechada, né? É um tipo de transação onde você compra uma empresa do jeito que ela tá, sem fazer uma diligência profunda, né? E aí, se você encontrar novidades no caminho, se você, pô, eu descobri que ela tinha esse passivo trabalhista com fulano de tal, eu descobri que não sei o quê. Não interessa, comprou do jeito que estava e assim vai, né? Como se olhar um apartamento e falar, pô, que apartamento legal, comprei. Você não leva um engenheiro para ver se tem, sei lá, um lugar que está mofado, um lugar que o caimento da água não tá bom, um lugar que precisa reformar, que está trincado. Você olhou a foto e achou legal e fechou, né? É um tipo de transação que ela é mais comum quando você tem empresas que são concorrentes, né? Então, dá um exemplo, uma empresa do setor de alimento vai comprar outra do setor de alimento, de beleza vai comprar outra do setor de beleza, e aí você não quer, né? A própria, as empresas farmacêuticas que a gente comentou agora há pouco, você pode não querer divulgar muito resultado, dar muito detalhe do que está acontecendo na tua empresa, revelar informações estratégicas para o teu concorrente, e aí se quiser comprar, cara, com um nível de informação que não é o nível mais comum quando a gente tem uma diligência, né, ou a famosa due diligence que acontece nesse tipo de transação, tá? Bom, por que que eles estão com pressa? A Wilson Sons estava querendo, a Wilson Sons não, né? A Wilson Sons, ela está num bom momento, né? E empresa que está crescendo, você quer comprar logo antes que ela cresça mais e fique mais cara. O Wilson Sons faturou 2,5 bilhões no último ano, está com EBITDA de 1,1 bilhão, ou seja, empresa super saudável, tem a sua receita diversificada, vinda de 4 áreas de negócio. A área mais relevante são os rebocadores, são aquelas embarcações menores que ficam no porto, ajudando os grandes navios a manobrar, né? Ela fica empurrando a ponta de um navio para um lado e para o outro. A gente tem, em segundo lugar, com 1/3 das receitas, os terminais de containers, ou seja, a operação logística. O Sonsons está aqui no Rio Grande do Sul e em Salvador. Tem os serviços offshore, com 15% da receita. São aqueles navios que levam suprimentos e, eventualmente, até pessoal para a plataforma de petróleo. O pessoal, dependendo da distância, eles fazem por helicóptero também. E tem 7% que vem de negócios menores. E aqui a parte que eu conhecia de fato da Wilson Sons, lá da época da faculdade, onde os colegas foram trabalhar, que era o estaleiro, né? E o que que é o estaleiro? O estaleiro é aquele lugar onde você constrói navio, né? No Brasil a gente tem alguns, geralmente voltado mais para embarcação menor. Estaleiros maiores ficam, obviamente, na costa, né? Ficam ali no mar, porque você termina de construir e já joga o navio no mar, não precisa transportar ele por terra. Isso só acontece quando a gente tem um iate, alguma coisa que é menor, né? Até uns 20, 30 metros de comprimento, senão já fica inviável. Os- Aí, curiosidade, né? Os maiores estaleiros do mundo hoje, eles ficam na China e ficam na Coreia, né? A própria Hyundai, que a gente conhece aqui pelos carros, é uma fabricante relevante de navios lá na Coreia do Sul, né? E já navios de passageiro, como os que são usados em cruzeiros, são fabricados na Europa, em especial França e Itália, Itália, de onde veio a MSC, né, que foi fundada lá em Nápoles. Bom, então
beleza, a Wilson Sons está crescendo, mas por que a pressa, né? A MSC tinha olhado a Wilson Sons no ano passado, mas acabou ficando mais interessada na Santos Brasil, uma outra empresa forte em logística aqui no Brasil, do setor portuário. Só que a Santos Brasil foi vendida no mês passado. E aí a MSC voltou correndo para não perder a Wilson Sons também, né? Então veio ali para a segunda opção, sem ressentimentos. E o Wilson Sons falou, cara, tudo bem, eu não sei a primeira escolhida, né? O valuation tá bom, vamos para frente, fechar o negócio. A Wilson Sons, ela tá no novo mercado, na B3, né, na bolsa, né, que é uma categoria do novo, é uma categoria de ação onde, quando muda o controle, que é o que está acontecendo agora, a MSC tem que fazer uma OPA, ela tem que fazer uma oferta para comprar a ação de todo mundo pelo mesmo preço, né? É o famoso tag along, né? Que é um dos elementos de contrato quando a gente olha as empresas, olha essa parte societária, né? Ou seja, os minoritários têm direito de vender a empresa nas mesmas condições do controlador. As ações já estavam subindo por rumores da venda. Impressionante, né? 10 dias de negociação e já tem ação subindo por rumor da venda. Mas antes das especulações começarem, antes mesmo, né? Assim, a gente viu que agora foi 10 dias, mas antes já tinha um interesse. Ela tinha falado com a Santos Brasil também e tal. Então, quando a gente pega desde julho do ano passado até agora, a ação saiu de 10,50 para 17,85, ou seja, uma bela alta de 70% aí no intervalo desse ano. Equiparável a Bitcoin, eu diria, viu, Habib? O setor naval tá bombando, cara. Resumindo aqui para o nosso ouvinte, né? É uma das maiores transações do setor portuário brasileiro. Une uma empresa brasileira com uma empresa global e gigante, que é a MSC, e que está expandindo a sua presença no Brasil. Não é a única empresa expandindo a sua presença no Brasil, tá? Então, assim, o mercado de logística, o mercado portuário do Brasil está no holofote aí do mundo. Um negócio interessante aqui da gente se pensar. E eu queria aproveitar e deixar um abraço aí para os colegas que trabalham na Wilson Sons, agora uma empresa franco-italiana, cara. Que é muito chique trabalhar em empresa franco-italiana. Fala sério, Habib. Muito chique. Eu só espero, Gui, que essa aquisição da Wilson Sons não seja igual às aquisições de barcos, da turma que compra barcos, que são as duas alegrias. É a primeira na hora que compra e a segunda na hora que vende. Então, vida longa, a aquisição eu espero que dure bastante. Inclusive, o Gui comentou sobre a movimentação de aquisição da Santos Brasil pela CMA-CGM. A gente falou sobre esse tema, salvo engano, 3 episódios atrás. Dá uma caçada ali na lista de episódios, a gente fala sobre esse tema no mercado de transporte marítimo de cargas pesadas, que é um mercado onde a CMA-CGM é bastante forte, adquirindo a Santos Brasil para fortalecer ainda mais a parte logística aqui no país. Bom, vamos dar sequência. A gente tem mais uma notícia, essa do Neofeed. O título é Chocolate Amargo, dois pontos. Entre aspas, a Nestlé não está quebrada, diz novo CEO global. Muitos trocadilhos aqui, mas vamos começar. Entrar como CEO de uma empresa que está em baixa, num primeiro momento, pode ser uma boa, afinal, é a chance de você realizar algumas melhorias e mostrar resultado. Mas também tem o desafio de justificar as coisas no curto prazo. Esse é o desafio do Lohan Freixe, novo CEO da Nestlé. Eu falo sim o primeiro nome em francês e o segundo em português. A empresa ela divulgou os resultados do terceiro TRI de 24, que desagradaram bastante os investidores. A gente vai falar um pouquinho sobre os números de receita aqui, mas na reportagem eles trazem alguns destaques. Por exemplo, crescimento orgânico de vendas em 1,9% abaixo da expectativa de 3,3%. A receita bruta, ano a ano, pegando o cômputo anual, recuou 1,5% esse ano, além de uma crise relacionada a um escândalo de purificação de água numa das plantas da França, que culminou na queda do último CEO. A justificativa do novo presidente é que, dada a inflação nos últimos anos, os alimentos ficaram mais caros ou foram percebidos como mais caros. Eu acho que foi além da percepção, né? Isso realmente aconteceu.
Mas o que ele coloca é que impediu o aumento de receita baseado no preço, ou seja, impediu novos aumentos de preço. Na América do Norte, os preços eles caíram em média 1,1%, ou seja, o crescimento ali dependia exclusivamente de aumento de volume, que não aconteceu de acordo com as expectativas. Já na Europa, alguns varejistas eles retiraram produtos da Nestlé de suas lojas, porque a Nestlé tentou aumentar preço. Então eles pegaram e tiraram o produto da prateleira. E aí na Europa o que aconteceu? O contrário. Então teve aumento de preço, mas teve queda de volume. E esse movimento dos varejistas é um movimento que teve como causa também a inflação, porque na ponta o consumidor não tinha interesse nos produtos caros. Então, a partir do momento que a Nestlé tenta aumentar o preço para o varejista pode escolher não fornecer aquele produto, tirar ele da sua prateleira, do seu sortimento. E a gente fala muito sobre isso nas aulas de marketing em estratégia de canais. Para mudar esse cenário, tem algumas estratégias que devem ser aplicadas segundo o CEO. Inicialmente, descontos, redução de preço para tentar surfar na elasticidade de demanda e aumentar o volume de produtos como Kit Kat, Nescafé e a ração Purina. Outra mudança é na gestão da empresa. A ideia é reduzir divisões globais, ou seja, juntar regiões que hoje são separadas administrativamente, diminuir presidentes regionais e aumentar a integração entre áreas. Essa mudança ela pode ajudar na organização das despesas, mas eu não sei como isso pode ser bom para aumentar vendas. Não sei mesmo. Então, até seria legal entender de alguém da Nestlé no Brasil como que isso poderia ajudar. Um ponto de atenção, falando em hábito de consumo, está relacionado a alimentos congelados, que foram sempre uma forte linha de receita da Nestlé. A reportagem ela comenta sobre as pizzas, que agora sofrem concorrência não apenas de outras marcas concorrentes, mas também das pessoas que fazem a massa em casa. É um cenário desafiador. Parte dos problemas está relacionado ao hábito de consumo, tanto consumo saudável, produtos que têm menos ultraprocessados e produtos que têm, né, componentes, seja naturais, seja mais saudáveis, de uma forma geral. E um outro que está relacionado, outro desafio relacionado a economias regionais e desafios da atualidade, como inflação, queda no poder de compra. Eu quero ver como é que a Nestlé vai se sair dessa. Porque a gente tem dois aspectos que são relevantes. Um que diz respeito à estratégia de produto, ou seja, como a Nestlé vai passar a desenvolver produtos com base em novos hábitos de consumo, se isso for de fato relevante, e talvez tenha se mostrado relevante, pelo menos em resultados de empresas semelhantes à Nestlé, que têm linhas de produto muito focado em ultraprocessados e eh, de baixo valor para a saúde, e também na precificação, porque o desafio hoje está realmente no poder de compra do consumidor. Pegando os resultados do último trimestre, que aqui é o terceiro TRI de 2024, eu fiz uma conversão, porque o resultado ele é divulgado em francos suíços. Eu coloquei aqui uma taxa de mais ou menos 1,15, né, francos suíços para dólares americanos, e eu vou falar a receita em dólar, para facilitar um pouco. Então, em vendas, a Nestlé teve uma receita, já em dólar, de 77,5 bi de dólares. Isso é uma queda de 2,4% em relação ao terceiro TRI de 23. Eu apliquei aqui o mesmo câmbio de hoje. É, ou seja, ela teve uma queda total, sendo que teve um aumento de preço de 1,6, um aumento orgânico de 2% e também teve afetação de câmbio, né? Eu fiz aqui um câmbio igual para os dois, mas teve um resultado muito negativo de câmbio na receita da Nestlé, culminando aí nessa queda. Quando a gente segmenta a receita da Nestlé pelas divisões, a gente tem o seguinte: a divisão que eles chamam de Powdered and Liquid Beverages, que é Nescafé, Nespresso, Dolce Gusto, Milo e Starbucks para o varejo, que são os pacotes, representa 27% dessa receita. A parte de Nutrition, né, a parte do NAN, que são os alimentos infantis, por exemplo, representa 17% da receita.
Pet Care, que é a Purina, representa 18%. Aí a gente tem a parte de congelados e do Maggi, que são os Prepared Dishes and Cooking Aids, que representa 12%. Depois vem os chocolates, que eles chamam de confectionery, Kit Kat, chocolates Nestlé, representa 9%. E por fim, águas, que é a parte menos representativa da receita, que é onde teve a crise, que culminou na saída do CEO, representa 4%. Aqui a Nestlé tem marcas como a Perrier, San Pellegrino e a Nestlé Águas mesmo, que é aquele pacote de água que você vê no supermercado. Ou seja, a gente tem uma diversificação de receita que está muito baseada em alimentos que podem ter problemas em relação ao hábito de consumo, necessitando uma nova estratégia de produto, possivelmente. A maior parte está relacionada à parte de cafés e bebidas, que vai bem, obrigado, mas não dá para depender apenas dela na companhia. E tem sofrido bastante, tanto em pet care, a marca Purina, como na parte de chocolates e congelados. Vamos ver o que que a Nestlé vai fazer a respeito para tentar resguardar esse tamanho todo, mas eu queria que o Gui comentasse um pouco também sobre esse tema. Ó, Vivi, um comentário muito rápido aqui, que você estava falando dos cafés da Nestlé, né? E vai lembrar que a Nestlé é a dona da famosa Nescafé, ela é dona da Nespresso, ela é dona de algumas marcas de café que a gente consome no mundo inteiro, né? E eu, no ano passado, fiz uma viagem para Itália. Na Itália você toma um café muito bom. Cheguei aqui, coloquei a cápsula do meu Nespresso na máquina e ela não tava com o mesmo gosto que tava antes, sabe? Eu falei, pô, preciso de uma cafeteira daquela parruda, né? E aí eu aproveitei e fiz uma conta, cara, sobre o custo do café, né? Olha o quilo do que aqui a gente ensina isso daqui também em marketing, né? Isso tem tudo a ver com percepção de valor. Mas pega ali uma caixinha de Nespresso e calcula quanto que custa o quilo do café que você está comprando. Cara, eu compro cafés excelentes pagando nem metade do preço por quilo da cápsula, porque, obviamente, né? Ali você não está comprando por quilo, você está comprando por cápsula, e aí muda o framing, né? Muda o jeito deles venderem, e eles conseguem vender um café com margens astronômicas. É um café bom, quando eu tô com preguiça ainda faço, mas o café de máquina mesmo, recomendo para os cafólatras de plantão aqui. Eu recomendo uma outra coisa para o pessoal que gosta de café, que mudou muito o meu consumo baseado nisso, que é uma cápsula reutilizável para Dolce Gusto e tem também para Nespresso, hein, pessoal? Funciona que é uma beleza. Eu já tive uma que era uma porcaria e eu comprei uma muito boa, então dá uma pesquisada, você vai investir um pouquinho mais nessa cápsula, mas quando você coloca o seu pó de café na cápsula reutilizável, a sensação de economia é maravilhosa, viu? E desculpa se você trabalha na Nestlé, mas verdades têm que ser ditas de tempos em tempos e a cápsula reutilizável, ela é maravilhosa. Eu não, nem sei a marca, tá, pessoal? Então nem vou fazer uma propaganda. Procura aí que eu acho que você pode fazer um bom uso. De qualquer maneira, né, ainda assim, a Nestlé permanece com marcas icônicas. Apesar de eu tentar muito tirar os ultraprocessados e alimentos pouco saudáveis, do meu dia a dia, Nesquik segue sendo o meu achocolatado preferido. De qualquer maneira, eu não o consumo com frequência e eu também não dou para o meu filho. Mas, de qualquer maneira, a gente segue para a próxima notícia, que na verdade é a discussão do BTC Journal. E eu trouxe aqui do Valor Econômico. O título é o seguinte: mais da metade dos executivos tem dificuldade em encontrar profissionais com habilidade em IA. A gente vem falando sobre inteligência artificial generativa. Esses temas eles percorrem o BTC Journal de tempos em tempos. Mas aqui a gente pode pegar uma parte mais voltada para recrutamento, né? Então, uma dificuldade em encontrar profissionais que tenham esse tipo de competência. Eu queria chamar o Gui para comentar um pouco sobre essa notícia, porque aqui a gente tem um aspecto que já foi falado e sempre vale reforçar. Gui, comenta aí e traga seus pontos para a gente poder dar sequência.
Bom, Habib, exatamente como você falou, engenheiro de software para trabalhar com IA é uma das carreiras hoje que está pagando uma obscenidade de dinheiro lá nos Estados Unidos, né? Não é à toa, né? Tem pouco, ou seja, a oferta é baixa, e as empresas que estão contratando para isso estão com o bolso cheio, né? Tem OpenAI, entre outras empresas de AI, captando recurso a valuations astronômicos ali, valuations. Cara, me faz lembrar do foguete da Tesla, assim. Do foguete da Tesla não, né? Do foguete do Musk lá, que é um negócio de outro mundo mesmo, né? Mas, bom, voltando para a matéria, né? Tem uma pesquisa da IBM, foi feita com 3.000 CEOs e mostrou que 59% dos executivos estão tendo dificuldades em contratar gente que conhece de AI e 56% deles estão contratando para vagas que não existiam há um ano, né? Então, olha que interessante o dinamismo do mercado aqui sendo influenciado por esse crescimento exponencial da AI, por essa presença, né, que tem sido cada vez a AI tem sido cada vez mais onipresente, né? A presença dela tem crescido de maneira exponencial. Então, se você está craque em AI, cara, você não precisa estar tão preocupado assim em conseguir um emprego, né? E, bom, por que que tem pouca gente, né? Porque essa difusão que aconteceu da AI, ela é muito nova, né? Quem trabalha com dados, com machine learning, sabe que isso daqui não é uma novidade, né? Inteligência artificial, que é um pedaço de machine learning, é um negócio antigo, né? Década de 70, a pessoa estava pesquisando machine learning já. Mas o que que aconteceu recentemente? Foram os LLMs, né? A maneira de interagir, ela passou a ser muito mais facilitada. A gente consegue interagir agora com escrevendo em linguagem natural, né? E aí qualquer um consegue se desenvolver, consegue usar AI. E aí, portanto, a AI também tem sido implementada em N ferramentas diferentes. Então, você saber utilizar está virando um diferencial. A Jill, aqui da matéria, sugere que para eliminar esse gap, ou para tentar sanar esse gap, ou seja, essa diferença entre oferta e demanda que acontece com profissionais que têm algum conhecimento de AI hoje, ela sugere que a gente comece colocando a mão na massa, né? Fazendo hackathons, que são aquelas maratonas de programação, geralmente comuns em faculdades, né? Ou seja, todo mundo participa, brinca, entre aspas, com AI, aprende na prática. E eu acho ótima essa sugestão aqui da Jill, porque passar um treinamento e sem colocar na prática não funciona, né? A gente sabe muito bem, tanto é que a gente pratica cases na hora de fazer uma negociação, na hora de aprender um conceito novo, o aluno precisa colocar o dele na prática ali para entender como que funciona, né? Bom, então a Jill sugere aqui o hackathon e ela diz: comece pequeno e não tenha medo de errar, né? E aí a matéria faz referência ao famoso fail fast, que supostamente a galera fala em startup, né? Eu acho que tem um. Dá pra fazer um parênteses aqui, né? A história da startup não é que você precisa falhar rápido. Ninguém levanta e fala, hoje eu falharei rapidamente, né? A gente quer aprender rápido, né? E isso envolve eventualmente errar, mas aí corrigir rota rapidamente. Mas ninguém faz um experimento para falhar, a gente faz experimento para aprender, né? E startup é um mundo onde tem muito experimento. Bom, então o que que ela está falando? Uma das coisas que você pode fazer é começar listando todas as ferramentas que você já utiliza que possuem AI, porque você talvez nem saiba. Então, presta atenção. Eu estou aqui com o meu resumo aberto no Notion. O Notion já tem AI, né? E há 2 anos não tinha. Tem um monte de ferramenta que começou a implementar AI e dá para a gente ir experimentando elas, né? Bom, e resumindo, assim, que a matéria que não é muito longa, né? Tem muita vaga em AI, pouca gente entendendo do assunto. As empresas estão indo atrás de formação interna, o que é ótimo, e elas deviam fazer isso para absolutamente tudo, né? Formar a gente internamente. A empresa tem um papel também de formação, mas eu acredito, né? Mas deixar isso aqui de lado. E para você que está procurando emprego, que eventualmente quer se recolocar, explorar mais AI pode ser um belo caminho para você se valorizar, se tornar um profissional mais buscado, mais procurado. Não necessariamente você precisa virar um cientista de dados, né? Porque aqui é mudar de carreira para quem não é já dessa área. Mas é entender como que você pode usar ela no seu dia a dia.
Habib, nada diferente do que a gente vem falando há meses aqui, toda vez que a gente comenta alguma coisa sobre AI, né? Ou seja, a maioria das pessoas não vai ser substituída por uma inteligência artificial. Você vai ser substituído por alguém que sabe usar a inteligência artificial. Assim como saber usar Excel te faz um analista melhor, saber fazer gestão de expectativa, saber negociar te faz um gestor melhor, saber usar AI para automatizar processos, por exemplo, para ganhar eficiência, vai te fazer um profissional capaz de agregar mais valor, né? Habib, você tem usado AI aí no teu dia a dia? Não tenho, né? Apesar da gente falar bastante sobre essas otimizações que a AI podem trazer, para as atividades que eu executo hoje, o que está mudando, aqui a gente está fazendo algumas realocações de atividades aqui dentro da BTC, são poucas as que eu vejo que a AI generativa, por exemplo, poderia me auxiliar consideravelmente, porque parte delas já são automatizadas e parte é, seria um pouco mais complicado, porque envolve muito telefone, envolve muitas trocas comerciais, muitos encontros, café e almoço, etc. Então, é um pouco mais difícil. Mas com as novas atividades, eu seria obrigado, e isso eu farei, né? Eu vou começar a pesquisar algumas ferramentas para poder utilizar. Já brinquei com algumas delas, mas Copilot aqui da Microsoft, ChatGPT e eventualmente até a do Google, né, Gemini, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. E eu acho que você passou um ponto relevante que é ninguém precisa ser cientista de dados, é mais utilizar no seu dia a dia. E para isso, tem dois aspectos que eu considero importantes e que quem usa já me falou que eles são realmente vitais na hora de utilizar e podem fazer com que utilizar seja benéfico ou não. O primeiro deles é que essas ferramentas, em geral, elas são parametrizáveis, ou seja, na medida que você usa, ela vai aprendendo com o seu uso para se direcionar melhor para você. Então você tem que fazer uma série de idas e vindas para ensinar a ferramenta qual a melhor usabilidade para você. Isso dá trabalho no começo, tá? É como gerir pessoas, né? Você tem que desenvolver alguém, você perde tempo em tese, né? Enfim, é bem entre aspas, mas depois você consegue desenvolver essa pessoa e ela vai fazer o trabalho, às vezes melhor do que você, às vezes vai fazer da mesma forma que você, às vezes não tão bem, mas vai te liberar tempo para fazer outras coisas. Então, parametrizar bem é trabalho com AI, né? Isso tem que ser feito e tem que ocupar tempo inicial. O segundo aspecto é a revisão, e é o fato de você saber o tema para garantir que a AI está fazendo um bom trabalho. Ou seja, você pede para escrever um texto, você tem que saber interpretar o texto, você tem que saber do que se trata para que aquilo seja bem feito. Não é simplesmente mandar a AI fazer alguma coisa da qual você não faz a menor ideia e acreditar que está tudo certo. Não, é importante você saber a base em cima daquilo que você está automatizando com a inteligência artificial. Acho que são esses os dois pontos que eu queria trazer aqui, viu, Gui? Boa. Eu acho que esses são pontos extremamente relevantes, sabe, Bibi? Quando a gente vai usar AI, a gente precisa ser muito crítico sobre que tipo de atividade, né, onde a gente vai aplicar ela e sobre a saída que ela está trazendo, né? Sobre uma vez que eu peço para ela fazer algo e ela me dá algo, eu não posso confiar cegamente, né? E tocar. Eu acho que o paralelo que você faz com a gestão de uma pessoa, ele é muito verdadeiro, né? Quando você, para quem já é gestor, já trabalhou, seja com um estagiário do lado, né? Você solta uma demanda na mão dele, você não acredita piamente que o negócio vai sair do jeito que você imagina, né? Do jeito que você idealizou na sua mente. Você precisa pegar o retorno e ver pô, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou legal, ajusta, faz desse jeito, precisa dar mais instruções e conforme o tempo, conforme você vai treinando aquela pessoa, ela vai trazer um output melhor, esperamos, né? Com AI não é diferente. Vou dar um exemplo de utilização assim muito prática. Eu ontem fui fazer o resumo das notícias do Journal. Resolvi testar o Claude AI, que é uma AI, é uma das possibilidades de LLM aí, assim como o ChatGPT e o Gemini do Google, né? E aí eu dei a notícia para ele e falei: escreva um roteiro para um podcast assim assim assado.
Ele escreveu. Aí eu peguei o roteiro, editei do jeito que eu o teria escrito e devolvi para ele. Falei, cara, no próximo faz assim, tá? Desse jeito. Ah, beleza, entendi que você usa esse tipo de linguagem, entendi que você gosta de frases assim, frases assado, tá bom. Mandei a segunda. Ele voltou menor, pra você ajustar melhor, pra você ajustar menos coisas. Mandei a terceira, já veio quase perfeito. Qual que é o porém? Ele não faz análise, né? Então, na hora de pegar o contexto da matéria e resumir aqui para a gente poder passar, show de bola, ele faz. Mas quem vai fazer a análise estratégica? Quem que vai colocar a opinião? Quem que vai dizer se esse negócio parece interessante ou não e tal? Então, precisa ter uma supervisão, né? Acho que a gente precisa ser muito cuidadoso nas aplicações de AI onde não existe supervisão. Se é que vai existir uma aplicação que é 100% sem supervisão. Hoje, acho que talvez tarefas muito rotineiras, muito. Tem muita coisa que já está em ferramenta, né? Que é os gatilhos, né? As famosas automações. Isso é coisa antiga também, né? Se tal coisa acontece, então faça outra coisa, né? A AI está possibilitando a gente fazer isso em outra escala, né? Fazer isso com N projetos diferentes, processos diferentes. Mas acho que é sempre importante pegar o que a AI traz para a gente quando a gente pede para ela produzir alguma coisa, ler aquilo criticamente, seja para melhorar, né, as interações que você tem e dar dicas para o bot ali de como que ele melhora para as próximas interações, seja para você adaptar aquilo que vem para que de fato ele tenha valor, né? Para você não usar tudo conforme é dado ali, porque senão acho que a gente corre o risco de ficar alimentando um gerador de lero-lero e ficar, né, trazendo coisas que não. O AI, se você quer produzir uma página de texto ou 200 páginas de texto, ele produz para você. Tem uma gota de conteúdo ali? Não sei, né? Então a gente precisa ser bem crítico aí nas aplicações, mas óbvio, como a gente já veio falando, como eu já falei várias vezes aqui, precisa testar, né? Precisa pôr o pezinho na água aí, sujar as mãos e vendo se está fazendo sentido para você. Tem aplicações que não vai fazer sentido, realmente. Vou fazer uma reunião comercial. Vou pôr AI para fazer a reunião? Cara, não vou. Mas eu posso pôr AI para fazer a transcrição da reunião, para me ajudar a entender onde eu fui bem, onde eu fui mal, onde que eu poderia ter falado algo diferente e tal. Legal. Então, é a gente ter o olhar, treinar esse olhar de onde que cabe eu colocar AI, onde que não cabe, e onde cabe, e começando pequeno, né? E aprimorando. É isso, Habib. Mais algum ponto sobre essa discussão? Creio que não. Acho que a gente já falou algumas coisas que podem ajudar você que está ouvindo a gente a implementar, fazer alguns testes dentro das suas atividades, sabendo que são ferramentas absolutamente limitadas, mas que podem contribuir com o seu dia a dia na sua produtividade usando de forma correta. Então, eu queria muito agradecer sua participação, Gui, de novo, por toda essa adição que você faz e por ter revisado o roteiro também de forma magistral que foi feito na AI aqui para o BTC Journal. Acho que ficou bem adequado. Obrigado de novo, Gui. Era até uma pergunta aqui, né? Se você percebeu que essa edição foi feita com AI? Porque o anterior não foi, hein? Foi diferente essa. Eu já tinha testado isso antes, viu, Rabi? Mas eu não tinha ficado muito feliz com o resultado. Vamos ver se o próximo eu testo também, como é que vai. Mas, enfim. Bom, foi um prazer estar aqui com você, Habib. Espero que os ouvintes tenham gostado aí do nosso papo, desse journal. Agradeço a paciência, né? E nos vemos na próxima. Valeu, galera. Muito obrigado, Gui, e obrigado você que nos acompanhou até agora. E a gente tem encontro marcado para o próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.